E aí, galera, bom dia, o terceirão desta quinta-feira, né? 25 de agosto, que beleza, nós temos dois convidados, né, dentro do modernismo da segunda geração, a ficção, aquele bloco dos ficcionistas, né? Também chamado prosadores, aquele grupo, né, que mapeou o Nordeste brasileiro, né? A questão da violência, latifúndio, né? E esses dois convidados, um é o Jorge Amado, amado pelo público. Jorge Amado é ligado, parte da obra dele está ligada ao ciclo do cacau. Presta atenção aí, hein? Já o Lins do Rego, né? Paraibano, né? Ligado por tradição, família, os engenhos, né? Ao ciclo da cana-de-açúcar. Olha, uma aula que a gente precisa, digamos assim, compreender esse contexto. Já passamos pelo ciclo da seca e do retirante, propriamente dito, com o Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. E agora, ciclo do cacau e o ciclo da cana-de-açúcar. Então, que bom, não é? Da terceira série aí, vamos lá, hein? Isso. Aqui, só relembrando o contexto, né? Que é a segunda geração, a prosa, né? 1930, né? Até 1945, né? São 15 anos. É um período marcante, esses 15 anos, né? Vai da Revolução de 30 no Brasil, da queda da Bolsa de Nova York, avança, vem aquele clima pesado, né, de preparação da Segunda Guerra Mundial, e vem a Segunda Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha, e não é por coincidência esses 30 anos, perdão, esses 15 anos, né? São 15 anos de um único governo, que é a chamada Era Vargas. Que coisa, né? Em 1928 foi publicado um livro, A Bagaceira, né? Este livro traz um pouco do perfil, né, do contexto desse período, né? E aqui eu trago duas pinturas surrealistas, né? Assim, aquele absurdo da seca, retirante, morte, etc. Então, são pinturas deformadas, né? Aquela coisa estranha, atrativa. É o neorrealismo, né? De 30. Neorrealismo. Uma nova visão, né, sobre os problemas da realidade do Nordeste. Está aí. Esse período ele é muito marcante. É o regionalismo de 30, ou ainda romance de 30. E que literatura é essa? Que ficção é essa? Essa ficção traz a marca, né, das tensões sociais, né, no campo, né. O foco é o homem do Nordeste. Aí vem tudo, né? Vem exatamente isso aqui, ó. A questão do latifúndio. Isso tudo foi discutido em 1926 em Recife. Questão do latifúndio, a seca, violência social, a corrupção, né? Os contrastes, ou seja, o foco é o homem nordestino, né? E entra um componente muito conhecido ao longo da história, né? Aquele coronelismo, né? De certa forma, essa palavra está aliada a latifúndio, né? E vem a questão da violência, entra o cangaço. E acoplado ao cangaço vem a questão do misticismo, que os críticos chamam de catolicismo bruto, esse misticismo. Ou seja, uma pessoa, uma família, se manda lá para o Juazeiro, Canindé,
essas romarias, né? Um grande sacrifício físico das pessoas, crianças, idosos, etc. Então, em 1928, né, José Américo de Almeida, mistura de político com escritor, da Paraíba, publica A Bagaceira, refletindo um pouco esse lado terrível de vidas em bagaço, né, bagaço de cana, né? Então, vidas bagaceiras, né? Em 1933, vem uma obra magnífica do ponto de vista sociológico, Casa Grande e Senzala, uma obra estupenda, né? Que explica as causas dessas circunstâncias todas. Tá legal? Então, em síntese, esses 15 anos é o da Era Vargas. Vai até 1945, pega todo o período de guerra, né, até o fechamento, né, da Segunda Guerra Mundial. Você imagina 2 guerras mundiais num só século. Ainda tem pandemias, né? Foi a da gripe espanhola que matou o absurdo, né? E aí nós temos outras circunstâncias. Então, os escritores desse período, né, não ficaram muito preocupados com novidades experimentais, assim. Eles mantiveram uma estrutura do romance, uma estrutura clássica, digamos assim, mas revolucionaram no conteúdo. Aqui do lado direito nós temos 2 pinturas, né, assim, cubistas, né, de Aldemir Martins. Aqui você tem o sol, o cangaço, né? Coisa bem nordestina mesmo. Então tá aí o contexto. Tudo isso começou em 1926, né? E as consequências disso foram ótimas. Surgiram inteligências, sensibilidades para mapear o Nordeste nesses ciclos econômicos, políticos e sociais, né? Que ótimo! Olha aí, Terceirão, dá uma olhadinha, porque a coisa aqui, dominando bem esse contexto, fica bem melhor para a gente chegar à obra e compreender o posicionamento dos escritores, né, nas obras, né. Jorge Amado, umas 5 ou 6 obras dentro do ciclo do cacau, né? E latifúndio, coronelismo, desmatamento, queima, posse da terra, jagunço, etc. E a produção do cacau, lógico, né? E aí tem o Lins do Rego, as origens da família nos engenhos, grandes engenhos, né, bem primitivos, e aos poucos os engenhos vão dando lugar às usinas. Olha que coisa! E é isso que nós vamos ver. Tudo bem? Mas para a gente compreender melhor, nós temos 2 questões. Essa primeira questão, né, onde aparecem os 2 autores, o José Lins do Rego e Jorge Amado, porque os outros 2 que aparecem no enunciado da questão já foram estudados, já foram apresentados para vocês, né? Sobre o romance neorrealista, ou dentro da segunda geração do modernismo, ou ainda romance regionalista. Interessante a palavra regionalismo, regionalista aqui, porque isso vem desde o romantismo, o regionalismo. É um tema nosso, né? Não tem influência europeia. O único tema do romantismo que não tem influência europeia é o regionalismo, é a criação interna. Por os outros temas urbano, histórico, indianista, tem uma influência exterior, europeia, né? Romances indianistas, claro, os romances indianistas europeus, você tem ingleses e franceses, né? Fenimore Cooper, O Último Moicano, o francês
Chateaubriand com a criação da Índia, Atala, olha aí. O regionalismo não, é próprio. O perfil é interno. Né? Então, vamos ver aqui a questão a respeito do romance neorrealista brasileiro, do período que compreende segunda geração do modernismo, chamado romance regionalista de 30, olha aí. Evoluiu muito, né? Com Graciliano, Raquel, né? E em certa medida, precisamos explicar esse em certa medida. Porque nem todas as obras do Lins do Rego estão dentro do ciclo da cana-de-açúcar, regionalista. Nem todas as obras do Jorge Amado não estão dentro desse regionalismo. É por isso que é em certa medida, né? Eles evitaram a descrição do ambiente, que já vinha lá no romantismo, eles faziam muito isso, dos costumes, né? Como acessórios, né? Eles se afastaram, isso é bom, hein? Afastaram-se da abordagem pitoresca da região, né? E concentraram-se, analisando bem o enunciado, a resposta vem bem, né? Concentraram-se nas... É agora a resposta, né? Quando a gente estuda o Graciliano Ramos, o que mais chama atenção é a análise psicológica dentro desse contexto do regionalismo. Ele expõe problemas sociais e morais, né? Então, você já tem a resposta aqui, né? Que é a letra D. Olha aí, ó. Olha que coisa, né? Essa é a grande diferença do regionalismo, do modernismo para o regionalismo, do romantismo. É perfeito, né? Dá uma olhadinha na questão com mais cuidado. É uma questão típica de Enem, né? É só colocar o texto para você focar no texto e vem o enunciado e as alternativas. As alternativas, né, bem proporcionais, né, bem paralelas, né, em que no enunciado da questão já vem uma explicação assim fundamental, né? É que os autores de 30, do regionalismo de 30, do modernismo, eles não ficaram preocupados em descrever os ambientes, costumes, etc, etc, as questões pitorescas da região. Não, isso aí não interessou. O que interessava mesmo? Problemas sociais, né? E a análise psicológica dessas criaturas, né? Dos dramas, das personagens. A questão moral, né? Então, esse é o foco dos romances de 30. Poxa, o regionalismo evoluiu muito, né, do romantismo até agora, os tempos atuais, hein? E a partir de 45, olha, outro período, vamos encontrar um momento assim top do regionalismo, né, que é com o Guimarães Rosa, né? Seguramente no próximo mês estamos já trabalhando esses autores, né? Tudo certinho aí, terceirão? Que coisa boa, hein? Pois vamos lá. Mais uma questão, né? O romance regionalista nordestino, olha que interessante, né? Que surge e se desenvolve a partir de 30, tem sempre o 30, galera, né? Aproximadamente pode ser chamado neorrealista. Esse neo é exatamente essa nova percepção que entra análise psicológica, crítica, social, moral, né? Que não tinha lá no romantismo, né? Tinha um pouquinho nos sertões do Euclides, mas no romance de 30 aprofundou. Bom, isso se deve a que esse romance é hora de completar, né?
já é quase a mesma resposta da questão anterior, né? Aqui na letra A diz os realistas do século XIX, nem pensar, né? Começa no romantismo, nós falamos isso. E olha a letra B, que é a resposta mais apropriada, né? Os autores apresentam, né, através do discurso narrativo, uma visão diferente, né, realista e crítica das relações entre as classes, latifundiários, jagunços, né, o operário, etc., o vaqueiro, etc., que estruturam a sociedade, né, do Nordeste. Pegou bem, hein? Muito bem. Cuidado com essas classes, né, que estruturam a sociedade do Nordeste. Porque é aí onde esses dois autores vão se encaixar. O Jorge Amado com as classes, o operário, popular, marginalizado, e também do cacau, né, os coronéis, os jagunços, etc. Então, se encaixa bem aí. O Lins do Rego, da mesma forma, só que no ciclo da cana-de-açúcar. Os trabalhadores do eito, eito, E-I-T-O, eito, os partidos de cana, né? A palavra partido, assim, os setores onde a cana está pronta para o corte. Os cortadores de cana, os transportadores, aí vem o engenho, aqueles que estão nas fornalhas, nos engenhos, etc. Classes que estruturam a sociedade do Nordeste. De olho então, hein? Chegou o nosso primeiro convidado, né? O Jorge Amado. Vamos brincar aqui com essa palavra amado, né? Ele é o autor mais amado pelo público e o menos amado pela crítica. A crítica não gostou muito de muitas obras dele, né? Nasceu em 1912, faleceu, né? Tem 21 anos aí que ele faleceu, né? Jorge Amado, muito recente. Ganhou o maior prêmio. Aliás, prêmios é com ele mesmo, né? Prêmios ele ganhou sobrando, né? Prêmios no Brasil, prêmios internacionais, enfim. Durante mais ou menos uns 50 anos, né? O Jorge Amado era o nosso embaixador da literatura no mundo, né? E o melhor ainda é que quase todas as obras dele foram adaptadas para o cinema, para a televisão, seriados e, né, novelas, etc. Muito famoso nesse campo. Excelente, né, para ganhar público. Você disse, mas por quê? Ah, por conta do clima de sedução, né, de sensualidade da obra dele, né? Ele é um mestre em temperar a literatura dele com esse clima, né, de fascinação romântica, com R minúsculo. E também a questão da sensualidade, né? Ele usou muito, está na obra, né? A linguagem popular ligada à sexualidade, né? Às vezes com ironia, deboche, isso atraiu muito o público, né? O que a gente vê hoje em novelas ligadas às questões da natureza, os dramas humanos dentro desse contexto, é o palavreado, né, que chama a atenção, né? Isso, os novelistas, digamos assim, aproveitaram bem essa linguagem popular ligada à questão corporal, né? A sexualidade, sensualidade. E o Jorge Amado é um campeão nisso aí. O que significa dizer? Público, né? No cinema, terceirão, se quiser assistir um belo filme nesse sentido, você tem Dona Flor e seus dois maridos, uma adaptação maravilhosa para o cinema.
Novela. Ninguém ganha de Gabriela. Cravo e Canela. Olha que título. Gabriela, né? Foi música e novela, né? Duas novelas, né? Uma da década de 1970 e outra bem recente, coisa de 5, 6 anos, né? Gabriela, aí vem cravo. Olha o que é o cravo, né? A cor, cheiro, né? E canela. E a canela do mesmo jeito. Ou seja, Gabriela, gostos diferentes para uma mesma mulher, né? Aquele símbolo da brasilidade, né? Do visual, do cheiro, né? Do toque, etc. Então o Jorge Amado é um romântico com R minúsculo e sensual. Valeu, muito bom, hein? Então convido vocês aí. E uma outra linha da ficção dele são os romances ligados ao cacau, ao ciclo do cacau. Terrível, né? Que aí tem verdadeiras epopeias, né, de lutas, né? Do cacau, das terras próprias, né, para o cultivo do cacau. Olha aí. Não perca isso, hein? Então tem o coronelismo, as forças, jagunços, destruição da natureza para plantar as roças de cacau, etc, etc. Ele trabalhou bem essas crises, né, de brigas, né, entre a sociedade cacaueira. Questão, domínio econômico. Isso implica problemas sociais e problemas políticos, né? Tem aí as questões econômicas dentro desse contexto político. Ele vai misturando bem, elementos naturalistas e econômicos, né? Não perca esse detalhe. Claro que ele tinha que ganhar o prêmio Camões, que é o maior prêmio da língua portuguesa, né? Em 94 ele foi aclamado, né? E é um bom prêmio, vale a pena, é um estímulo, né? É um prêmio que estão sempre de olho nele, né? Aí, uma outra, né, faceta da obra dele são os romances ligados às classes mais populares, né? E até marginalizados, proletariados, né? Com problemas políticos e sociais. Eu destaquei uma obra muito conhecida nesse sentido aí, né? Que é o romance dele, né? Capitães da Areia, 37. Imagine, está dentro daquele contexto histórico de 1930 a 45. Né? Capitães da Areia, não é mais dentro do ciclo do cacau. Agora é urbano e trata de marginais, a marginalidade de adolescentes, classe menos favorecida, né? E ligadas à questão da religiosidade de matrizes africanas, né? Que é um detalhe muito curioso. Ele se dizia assim, um escritor afro-baiano, né? Afro, olha aí, baiano, porque na Bahia a concentração foi muito grande, né? Era um porto, né? E uma concentração dos irmãos africanos, né? Então veio tudo, aí vem o candomblé, né? Vem tudo aí, né? Ainda hoje, esse reflexo, porque ainda é muito recente isso, né? Essa questão. Então isso aos poucos vai se misturando, e o Brasil é isso. Esses 500 anos longos e dolorosos de miscigenação e aculturação. Entra tudo aí. Que legal, não é? Jorge Amado chama muito a atenção. Eu convido vocês para assistirem filmes, se for o caso, né? Obra Terra do Sem Fim é um épico, né? É uma epopeia, né, do cacau. Né? E o Capitães da Areia é uma obra magnífica nesse sentido aí
da marginalização, aqueles adolescentes que estão à margem, né? E aí, de quebra, para misturar melhor, você tem Gabriela, cravo e canela. Que bom, hein? Olha aí o Jorge Amado de novo, hein? Aqui uma arte muito curiosa. Por essa arte do Marcílio Godoy, a gente percebe esse afro, né, que ele falou, né? Esse afro baiano, né? Interessante, né? Você tem aí uma matriz assim, essa parte de baixo aqui, lembra a simbologia do misticismo vindo da África, né? E aí você tem um J aqui em cima com um B. Olha aí, o Jorge Baiano é o amado, né, do público. É fascinante o Jorge Amado, né? Discutível? Sim. Muitos críticos têm certas reservas. Mas e o público? Ama o Jorge. Mar Morto, aí, foi novela. Gabriela é o maior sucesso de público de todas as obras dele, né? Tieta do Agreste foi novela, a gente dava gargalhadas, né? Primeiro, a questão popular. São narrativas bem populares, hein? E no meio desse populares, digamos assim, você tem, ó, aí, que é o que mais chamou a atenção. Nos anos de 1960 e 70, ele foi proibido. Muitos pais, não, você não pode ler esse Jorge Amado. Isso é um debochado, aqueles conservadores e tudo, né? Por conta dessa linguagem bem, né, irônica, né? Assim como momentos de anarquia, de deboche, né? Termos populares assim bem chocantes, né? No campo da sexualidade, né? Ele é terrível nisso aí, né? A gente ri. Hoje é brincadeirinha, né? O que tem no YouTube é brincadeirinha. É o Jorge Amado, né? Está superado nesse sentido. Então, o que mais chamou a atenção foi ele incorporar essa linguagem popular na obra dele, né? Isso ganha público. É tanto que o cinema e a televisão, né, viu na obra de Jorge Amado um momento muito bom, né, para divulgar a literatura e a questão do rendimento, né, da televisão e do cinema. Eu vou circular o último item, que é onde nós vamos trabalhar com mais cuidado, né? Então você tem aqui, ó, ele construiu um painel, né? Um painel, não é coisa pequena, hein? Um painel. Eu vou até reforçar, um vasto painel, olha aí. Da diversidade, cuidado com essa palavra, né? Ela é rica, né? Essa diversidade, essa obra dele, são mais ou menos umas 30 obras no campo urbano, social, né, popular, no campo rural, regional, cacau, não perca esse detalhe. Ele é o maior nome do ciclo do cacau. Olha, terceirão, cuidado com o Jorge Amado. Vai, não vai, ele está no Enem. E outros concursos. Olha, é bom estudar, hein? A gente fica mais esperto, mais cuidadoso com o Brasil, com o Nordeste e seus ciclos econômicos e sociais. É por isso que essas obras desse período são obras que refletem tensões sociais e políticas. Cuidado com a palavra políticas. Não tem nada a ver com partido. É a condição humana no contexto. Valeu! Muito legal, muito bom, hein? Ô, beleza, a turma toda aí, hein? Então, construiu um vasto painel, né, do povo brasileiro. Claro que o foco é a Bahia, né?
Mas é um painel imenso, né, de personagens que vão representando classes, os dramas sociais, né, tudo isso. Então, Jorge Amado, aquele um ou outro crítico que não entendeu a obra, tudo bem, não é problema, né, fazer o quê? Mas ele tem seus momentos de grandeza, né? Durante muito tempo foi o autor mais traduzido, mais lido, né? Valeu? Vamos lá, hein? Aqui. Eu trouxe algumas considerações da obra dele, né? Olha aí, ó. As variadas obras, variadas, né? Muitas obras ligadas ao cacau. Região, epopeia, né? Conquista de terra, jagunço, mata, esfola, queima, planta roça e vem a produção do cacau, né? Então você tem Terra do Sem Fim, por exemplo, né? Aí, Capitães da Areia, que a gente já fez o comentário, né? E no filme você tem Dona Flor e seus 2 maridos. Ele explora a sensualidade, explora o outro lado, né, dos questionamentos, né. Tenda dos milagres, olha aí a palavra tenda, e a imbatível, olha, toda mulher brasileira é um pouco Gabriela, né. Olha o nosso intérprete aí, olha o cabelo, a cor, tudo direitinho, ó, Gabriela Cravo e Canela. Eita! Essa canela não é a perna não, viu, galera? É cheiro, cor, né? Beleza, né? E o cravo, olha que mistura, cravo e canela. Esse Jorge Amado é um baiano romântico, né? E sensual. Olha a frase dele mesmo, eu assisti a entrevista dele quando ele soltou essa sentença aqui. Essa frase, né? Lá perguntou ele, por que os críticos batem muito em você e tal? Isso não é porque eu sou apenas, olha, apenas um baiano romântico e sensual. Que coisa, não é? Aí, ele criou uma galeria. Agora pegou legal, hein? Ele criou uma galeria de personagens. Né? Muitas morenas, para não dizer aquela palavra também, morena sabe bem, não é? Sensualidade de morenas, mexeu muito com a pobreza, marginalizados, operários, né? Coronéis do cacau e jagunços. Gente, Terceirão é uma galeria. Bom, escritor muito fecundo, não é? Fecundo, e ainda boto muito, que é para poder você ter uma ideia de que ele produziu muitas obras. Eu tenho muitas obras do Jorge Amado, né? Eu tenho uma muito curiosa. A América descoberta pelos turcos. Olha que coisa curiosa, né? Os mascates que andavam pelo Nordeste, né? Olha, ele criou uma galeria, essa galeria de personagens assim marginalizados, malandro, né? Da sociedade, esses tipos assim, curiosos, né? Que vinham desde o Leonardinho. Vou lembrar vocês quem é o Leonardinho, ó. O ano passado, aquele sem vergonhinha, o Leonardinho, da época de Dom João VI, né? Do romance Memórias de um sargento de milícias. Esse Leonardinho, esse inho aí é safadeza, viu? Esse Leonardinho, malandro, primeiro malandro da nossa literatura. Então ele pegou isso aí, esse perfil, né, da malandragem. Você vai encontrar lá no Capitães da Areia, por exemplo, e outras obras. Avançando um pouquinho, você vai encontrar um tipo brasileiro malandro também, o Mulato Firmo. Eita, Firmo, cheio de pândega. E a Rita Baiana.
Eita, essa Rita Baiana, não sei. Um perigo esta Rita Baiana. Lá do Cortiço, né? Aquela sujeita malandra, perigosa, né? Sensual, né? E muitos dentro do Cortiço travaram brigas por ela. Tá vendo? Que coisa! E aí o resultado? Ele captou bem essa malandragem e levou para o romance dele, Capitães da Areia. Convido vocês, dá uma olhadinha na biblioteca da escola, né? E dá uma olhadinha lá, se encontrar lá Capitães da Areia, opa! Finalzinho de semana você faz uma boa leitura. E vai dar gargalhadas, hein? Tem malandragem de todo jeito. Né? Capitães da Areia. Cuidado! Terceirão, muito bom. Em frente, hein? Bom, então eu trouxe aqui uma questão para a gente confirmar o que foi dito, comentado até agora. O leitor deve entender que a vasta obra, eu gosto disso, porque é muita obra, hein? Urbana e rural. Opa! Isso aqui é bom, hein? Urbana e rural. Construída num vasto painel do povo brasileiro, é uma... Vamos atrás, hein? E então? Um retrato de um vasto projeto multicultural e multirracial, até aí tudo bem. Que caracteriza o povo brasileiro? Não, olha a falha onde é que está na letra A. O aluno precisa estar concentrado, hein? Está dizendo que é no século XIX. Não, século XX. Você não vai perder a questão, gente, por um século. Cuidado, hein? Letra A não serve. Na B. Retrata a seca, retirante, violência do jagunço, misticismo do candomblé. Olha, específico, nesse sentido, não. A obra dele é multi. Então, você vem agora para a letra C, né? Escritor fértil, né? Voltado para a produção de obras de perfil afro. Não é só isso aí. É um vasto painel, mas ele está dizendo que é só isso aí. Mas olha a letra D, agora pegou legal, agora pegou bem. É uma diversidade, né? Em todos os sentidos. Econômico, cultural e um retrato. Atenção, multicultural e multirracial. É o Brasil. Aí, essa letra D é a síntese de toda a produção desse grande escritor. Valeu, então? Ótimo, vamos lá. Eu trouxe um fragmento do romance dele, Terra do Sem Fim, ligado ao ciclo do cacau. Terras do Sem Fim. Olha ali, várias vezes o romance, tem uma edição primorosa do Terra do Sem Fim. Vale a pena, né? Num nível bem elevado. E aqui tem um fragmento, né, da questão do desmatamento, né? Aquela ambição, né, dos coronéis do cacau, né? A manhã de sol dourava os cocos ainda verdes dos cacaueiros. O coronel Horácio, opa, olha aí, ó. O coronel Horácio ia andando devagar entre as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas. Porque o cacau é um negócio meio sério, né? Aquela roça dava seus primeiros frutos. Cacaueiros jovens, de 5 anos. Antes ali também fora a mata. Olha o antes, ó. A mata. Igualmente misteriosa. E amedrontadora.
Ele, o coronel, hein? Ó, a varara com os seus homens, né? E com o fogo, os facões, né? Machado, foice, derrubaram as grandes árvores. Olha que a questão da natureza, hein? A devastação da natureza. Né? Jogaram para longe as onças e as assombrações. Depois foram o plantio das roças, cuidadosamente feito, para que maiores fossem as colheitas. Aí a questão econômica, né, é muito forte. Não está nem aí para a natureza. A questão é econômica. Em frente, onde falar em destruição aqui da natureza é a resposta, lógico. Né? Tom épico, cultivo do cacau. Está muito fácil. É o homem dominando, queimando, destruindo. Olha a letra C. Perfeito. Essa é a nossa resposta. Valeu aí, terceirão. Vamos firme, hein? Concentre-se. E agora é a vez do Lins do Rego. Olha o que ele está apresentando. Olha que charge interessante. Dá uma olhadinha. Tem um livro e uma bola. Ele nasceu na Paraíba, evidentemente, jornalista, depois foi para o Rio de Janeiro e tornou-se um cronista esportivo, um apaixonado pelo futebol. Não sei se era Botafogo, Vasco, Flamengo, né? Tá aí. José Lins do Rego, 1901, 1957. Puxa, né? 56 anos, né? José Lins do Rego, né? Ele é parte da obra dele está ligada ao ciclo da cana-de-açúcar. Então, quando falar em Lins do Rego, aí você tem Menino de Engenho, né? Você tem Doidinho, Banguê. Banguê é um engenho velho abandonado. Ainda tem Fogo Morto, que é a grande obra dele que a gente deixou de ladinho para focar a obra. Essas narrativas são em primeira pessoa. E o personagem que conduz é autobiográfico, é o Carlos de Melo, que é o próprio Lins do Rego, lógico, né? Do engenho Santa Rosa. E os pais, os avós, os bisavós, né? Todos de latifundiários, né? Ele também tem uma pontinha do ciclo do misticismo e cangaço, não foi longe, né? Obras de baixa qualidade literária, né? A boa qualidade literária é essa trilogia, né? Aqui, ó, a trilogia aí, Menino de Engenho, Doidinho e Banguê. Puxa desde a infância dele, né? E passa pela adolescência, né? Até ele sair dessa adolescência, né? É gigante. A obra que nós vamos destacar e que sempre aparece nos concursos é Fogo Morto. O título já ajuda, Fogo Morto. Sim, ligado aos engenhos de açúcar, né? Que entrou em decadência, por isso que é Fogo Morto. Né? Essa grande obra dele testemunha, né, essa decadência dos senhores de engenho, né? E essa decadência está no coronel Lula de Holanda. Né? Esse Holanda aqui, cuidado com Holanda, né? Nordeste. A Holanda ficou aqui conosco 30 anos explorando os engenhos de açúcar. Então não é à toa o nome do coronel, né? E ele criou um personagem muito interessante, que é o Capitão Vitorino. Ele é quixotesco, né? É aquele lado do inconsciente dele em busca de justiça.
Bom, ele é um paraibano, filho de senhor e de engenhos, né? Ele vai conjugando bem, né, essa denúncia social e qualidade literária da obra dele, né? Como ele vai rememorar a infância e tudo, né? Esses romances do ciclo da cana-de-açúcar, né, é o que a gente chama de memorialismo. Quer dizer, o próprio autor é referência dele dentro da obra, né? Mas por que Fogo Morto? A explicação está aqui. A decadência, né, da classe dos coronéis, do açúcar, né, e que aos poucos os engenhos estão sendo substituídos, a ascensão dos usineiros. Eita, é aí. É exatamente aí. O romance Fogo Morto, né, marca bem esse período, o antes e o depois. O depois, a industrialização, os usineiros, né, e a classe dos coronéis entra em decadência. Eita, José Lins do Rego, terrível, né? A galera toda aí, de Paulistana, Dom Inocêncio, Canavieira, bom demais. Esse terceirão é firme. Vamos que vamos, nem está se aproximando, hein? E vamos bem, né? Olha aqui, eu trouxe um fragmento do Menino de Engenho, né? Um capítulo, se não me falha, é o capítulo 33, por aí. É uma obra que eu conheço muito bem, leio desde a adolescência, né? Eu também sou um menino de engenho, nasci no engenho, né? Engenho pequeno, não esses engenhos gigantescos, né? Um moleque chegou gritando: o Partido da Paciência está pegando fogo. Partido da Paciência. É lá onde estão cortando a cana, chama-se partido, né? E o nome é Paciência, o nome desse partido. As divisas das canas, né, das plantações. Tinha sido faísca de trem na certa. O povo todo correu para lá, enxada foi esse pedaço de pau, viu-se fumacê do outro lado do rio, tomando o céu inteiro. Mande chamar o pessoal do eito, lá onde estão cortando cana, ó. Gritava o meu avô. E com pouco mais chegavam os cabras, né? Expressão bem nordestina, os cabras, né? Em disparada, para os lados do partido, onde estava pegando fogo. O fogo ganhava o canavial com uma violência danada. Expressões bem populares nordestinas aí, ó. As folhas de cana estalavam como taboca queimando. Parecia tiroteio de verdade. Corta o fogo no riacho do meio. Corta o fogo. Olha que coisa interessante, né? Tentar dividir o fogo. Era o único jeito de atalhar o incêndio para salvar o resto do partido. Meter a enxada e a foice no riacho, que cortava o canavial abrindo os acedos de lado a lado. A casa de palha do Negro Damião, aí entra a questão social, ó. Fogo comeu no instante. Nem tiveram tempo de tirar os trastes, linguagem popular nordestina. O vento soprava, sacudia a faísca à distância. 1000 línguas de fogo devoravam as canas maduras, com uma fome canina. A linguagem é aquela, né? E o vento insuflando este apetite diabólico, com um sopro que não parava. Mas os cabas do eito estavam ali para conter aquela fúria. O meu tio Juca, no meio deles, ele é uma criança, está rememorando, né? E a admiração pelo tio Juca aí, né? As enxadas tiniam no Massapê. Olha a geografia. Massapê é terra própria para o cultivo da cana. As foices cantavam nas torceiras de cana, abrindo os aceros para esbarrar a carreira de chama. E davam fogo com galho de mato verde, gritando como se estivesse numa batalha corpo a corpo. Que bonito, né? E então,
Ficávamos de longe, vendo e ouvindo as manobras e o rumor do combate. Os meus olhos choravam com a fumaça. O cheiro de mel, de cana queimada, recendia no ar. Descia gente das caatingas para o adjutório. Olha que palavra dos meus vozinhos. Adjutório. Ainda, vez por outra, alguém no interiorzão, né, pronuncia isso aí. Doutor, estou precisando de um adjutório, né, um auxílio. Né. E com o escurecer, o fogo era mais vermelho. Agora as chamas subiam mais para o alto porque o vento abrandava. Os cabos pisavam por cima das brasas, chamuscavam os cabelos, nessa luta braço a braço com um inimigo que não se rendia. Olha a casa de Zé Passarinho pegando fogo! O Zé Guedes correu para dentro das chamas, né? Tirando a velha naninha entrevada nos braços, sacudindo no chão como um saco de açúcar. Ele vai pontuando a obra dele com os problemas sociais. Ataca o fogo, gritava meu tio, de panavoeiro na mão. Panavoeiro é um facão. Né? Meu tio Juca crescia para mim. Olha o herói dele, menino. Né? E este arranque de coragem com seus cabras. Estava metido com ele no mesmo perigo, no mesmo aperreio. Vinham chegando moradores de Maravai e do Taipu. E eram para mais de 500 homens que enfrentavam o inimigo desesperado. Não passaria mais do riacho, porque todo ele estava tomado de aceiros. E gente com galho nas mãos para esperar o avanço. O vento abandonaram o aliado no campo de luta. Só se via gente de pé queimado, cara tisnada, de olhos vermelhos, de roupas em tira. Zé Guedes com os peitos em chaga viva. E o pritum do canavial fumaçando. É preciso deixar a gente nos aceiros a noite toda. No engenho, meu avô botava o jucá nos feridos. Remédio do interior. A destilação se abria para uma bicada de boca de fogo. Cachaça, tomar uma. Também depois de uma luta dessa, né? E o Eite esperava por eles de manhãzinha, para continuar o trabalho. Né? Bonito. Depreende-se do fragmento do romance que a causa do incêndio foi o quê? Foi acidental, né? A questão da fagulha do trem. Né? Valeu? Muito bom. Um texto, depois se você quiser rever o texto com mais profundidade, né? O Nordeste está ali, linguagem popular, linguagem da zona rural, regionalismo, né? É isso que o Lins do Rego faz na obra dele. E mostra a grandeza dos engenhos, né? Porque a decadência é no fogo morto. Aí, ambiência nordestina, né? Isso aí não tem o que falar. O texto revela em todas as seguintes palavras, né? Bom, Nordeste é engenho. Né? Canavial, caatinga, jucá, né? Para cuidar dos feridos, né? Os que estão chamuscados. E tem mais. Sucessão de metáforas, né, que vem aí no campo, com o mesmo campo semântico, né, ele vai reforçando, né, a casa de palha, né, por exemplo, né, assim, então, ora, devora a fúria devastadora do fogo na casa de palha, né. Tem mais. Para evitar o alastramento do fogo, né, é preciso cortar o riacho. Né? Desbastaram-se as margens do riacho. Perfeito. Muito bom. Então, quer conhecer um pouquinho mais o menino de engenho, né? Volta ao texto, repassa o texto, leia concentrado, perceber o contexto, as nuances. Até porque para nós nordestinos não é difícil entender isso aí, né? A linguagem regional, adjutório, aperreio, o eito da cana, etc, etc. Tá fácil, tá bom. Tem mais uma questão aqui, opa, o vento, né? Abandonar o aliado. O aliado do vento é o fogo, né? O aliado do fogo é o vento.
no campo da luta. Né? O que significa? Ora, quando tem vento, o fogo é bem mais rápido. Se alastra numa fúria, numa velocidade terrível. Né? Mas quando falta o vento, aí as labaredas, olha aí a letra E, ó, né? Vão perdendo, né, a fúria, né? A impetuosidade. Né? É exatamente isso aí. Olha, Terceirão, dois autores maravilhosos do regionalismo de 30. O Jorge Amado, com parte da obra dele, refletindo a zona cacaueira. E o Lins do Rego, parte da obra dele, refletindo os engenhos, né, de cana-de-açúcar. É muito bom isso aí. Valeu, então? Ótimo. Meu Terceirão, olha, até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, hein?